Por que sua rua alaga toda vez que chove? E se eu te disser que não é só por causa da chuva, mas sim pela forma como nós construímos as nossas cidades? Para falar comigo hoje aqui sobre esse assunto que é extremamente importante e que tem muita relação com o nosso trabalho, eu tenho uma convidada muito especial. Eu estou aguardando ela entrar, vou deixar que ela se apresente, mas eu já posso adiantar para vocês que ela faz parte aqui da nossa equipe da Telos. Ela é uma das parceiras aqui da Telos, que trabalha com a gente já há bastante tempo, e vai ser um prazer falar sobre esse assunto aqui na live para vocês com ela. Vou ver aqui, ela já deve estar entrando para a gente começar. Vamos lá, vou aceitar ela. Oi, Isa, bem-vinda. Oi, Fran, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu estava contando aqui que hoje a nossa convidada para a live é muito especial. Já falei para o pessoal que tu trabalha com a gente, mas eu vou deixar tu te apresentar. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Trabalho na Telos já faz 2 anos. Hoje eu estou cursando mestrado na UFSC, mestrado em arquitetura e urbanismo. E eu estudo justamente a área de planejamento ambiental das cidades, então voltado principalmente aos corpos d'água. A minha pesquisa é voltada justamente para a drenagem urbana, a resiliência urbana. Então, estou muito feliz com esse convite. Eu acho que eu e a Fran, pela nossa proximidade, né, já trabalhamos juntos, a gente já desenvolve boas conversas. Então, acho que vai ser bem, bem legal essa live. É como se a gente estivesse indo para algum cliente, né, Isa? Porque normalmente quando a gente se reúne para fazer algum levantamento, eu e a Isa, durante o deslocamento, a gente vai conversando sobre várias coisas que envolvem as nossas cidades, principalmente porque a gente vai percorrendo ruas aqui de Florianópolis. Então acho que hoje vai ser bem legal. Vai ser como se a gente estivesse conversando, só que dessa vez com os nossos seguidores, clientes, né, aqui nos assistindo. Bom, o nosso assunto de hoje, então, é por que as ruas alagam, né? Por que as nossas ruas alagam? A gente está num período que chove frequentemente, principalmente aqui na nossa cidade, né? Tanto eu quanto a Isa, a gente mora em Florianópolis. Então, por que as ruas alagam? E aí eu queria trazer, a gente vai trazer vários motivos, mas o primeiro deles é o excesso de impermeabilização, que está muito ligado com o que a gente trabalha, né? Com as legalizações de imóveis que a gente faz. Quando a gente está falando da legalização da edificação, né? Que é aquela legalização para fins de habite, é onde a gente trata ali também a permeabilidade do solo, né? Ou a impermeabilidade do solo, que ou seja, são aquelas áreas dentro dos terrenos que absorvem a água. Exatamente, Fran. Dentro do planejamento ambiental das cidades, a gente entende que existe, né, a água, ela tem um ciclo hidrológico, e dentro das cidades a gente tem essa maneira como o ser humano ele modifica a paisagem, e por conta disso ele também acaba por modificar esse ciclo hidrológico urbano, né? Então, muitas vezes a maneira como a gente ocupa a cidade, né, por conta das edificações, dos espaços de deslocamento, né? As nossas ruas, as pavimentações, calçadas, elas acabam por afetar esse ciclo hidrológico justamente por conta da impermeabilização do solo, né? E não só isso, né? Também por conta da retirada de vegetação, vários aspectos que acabam afetando esse ciclo. E a impermeabilização do solo, ela é bem complexa, assim, porque ela não só auxilia, né, para a ocorrência desses alagamentos, como ela também modifica a qualidade da nossa água dentro da cidade, né? Então, muitas vezes, quando o fato da gente impermeabilizar
impede que essa água ela seja absorvida pelo solo, então atrapalha na recarga dos aquíferos, né, do lençol freático, atrapalha na questão da qualidade da água que acaba indo para os rios, né? Então essa impermeabilização ela vai acabar afetando a qualidade da água por conta da falta de vegetação que ajuda na filtragem dessa água, né? Então, é muito importante a gente olhar para a maneira como a gente ocupa a nossa cidade, né? E a maneira como a gente faz a gestão dessa água, principalmente, né? E a gente está falando aqui muito, né? Eu comecei a fala falando muito sobre os nossos imóveis, né? A nossa casa, a forma como a gente ocupa esse espaço que é do nosso terreno, porque muitas vezes as pessoas acham que, eu posso pavimentar aqui, eu vou fazer uma entrada de garagem, eu vou deixar só uma faixinha de grama, e tudo isso impacta, né? Tudo isso importa, porque a gente vai diminuindo as áreas para essa água impermeabilizar. E essa água precisa escoar para algum lugar. E quando a gente está falando a nível de cidade mesmo, né, Isa, eu acho que a gente também pode citar que a água, ela existe no nosso planeta desde sempre. Então, ela naturalmente tinha caminhos de drenagem. E quando a gente vai parcelando o solo, né, para quem não está habituado com o termo parcelamento de solo, é quando a gente faz loteamentos, condomínios, né? Quando a gente torna uma grande área de terra urbana, a gente chama isso de parcelamento do solo. Então, se a gente vai fazendo esse parcelamento do solo de forma irregular, sem respeitar as áreas que tem que deixar, né? As áreas verdes de lazer, esse solo ele vai ficando cada vez mais impermeabilizado. Então, a nível de cidade, a gente também precisa respeitar os cursos naturais da água, né? E aí eu trago o segundo ponto, que é quando a gente tem muito também olhando para a conformação urbana que a gente tem em Florianópolis, onde a gente já tem, né, cursos d'água, rios, lagoas, e a gente vai modificando, né, Isa, esses corpos d'água. E isso também prejudica, né? As canalizações. Com certeza. Quando a gente olha, por exemplo, para os corpos hídricos, né, da cidade, por exemplo, principalmente os rios, né, no momento que a gente faz a canalização, além da gente acelerar o escoamento da água, né, também ocorre a impermeabilização dessa área. Então, o rio por si só, ele é uma área de permeabilidade. Então, nesse espaço onde o rio ele corre, ele está o solo embaixo dele está absorvendo essa água. Quando a gente canaliza e a gente impermeabiliza também os rios, então a gente está reduzindo novamente mais uma área que antes seria uma área de absorção de água dentro da cidade. E gerando esse problema, né? E novamente a questão da filtragem da água, a questão da vegetação, então a importância da gente, quando a gente canaliza, a gente retira a vegetação da mata ciliar, né? Que é a vegetação que fica na encosta dos rios, né? Na borda dos rios, né? Que é extremamente importante nos momentos quando ocorre quando o leito do rio sobe, né? Então, quando chove demais, esse rio aumenta, né? Essa vegetação auxilia muito para que essa água não não extravase além do que necessário, né? Do leito do rio. E essa questão, principalmente, acho que da qualidade da água, sabe? Que é super importante da gente considerar. Para além, né? Eu acho muito, muito importante isso que a Isa está trazendo, e foi por isso que a gente fez o convite para ela participar dessa live conosco, porque é algo que ela está estudando no mestrado, né? Algo que ela escolheu se aprofundar. Mas essa questão de muitas vezes, né, não é só canalizar. Vamos resolver esse problema aqui, vamos canalizar. Mas isso tem um impacto, né? A gente sempre fala dos impactos que as nossas decisões no tratamento do solo nas cidades geram. Então, acho que isso que a Isa trouxe é muito importante, porque existe todo um ecossistema que acontece ali, naquele corpo hídrico, naquele rio, naquela lagoa, inclusive, como a gente tem aqui em Floripa,
que é importante, que mantém outros ecossistemas e eles vão se alimentando disso, né? E quando a gente está falando a nível urbano também, além dessa problemática das canalizações que a gente tem dos corpos hídricos, a gente também tem a drenagem urbana em si, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, nas áreas irregulares que nascem desse parcelamento do solo irregular, né? Sem projeto aprovado de loteamento, sem infraestrutura adequada implantada, a gente também ou não vai ter redes de drenagem, ou vai ter redes de drenagem que não estão dimensionadas de forma adequada. E isso acaba se tornando mais um motivo para os alagamentos, né, Isa? Exatamente, né, Fran? Quando a gente pensa na ocupação do solo, né, do parcelamento principalmente, eu acho que é importante a gente sempre lembrar o papel do lote, né, dentro do contexto urbano, né? Então, entender que quando a gente compra o nosso imóvel, a gente não está só comprando um imóvel, a gente está comprando uma parte da cidade, né? E essa parte da cidade, ela tem uma responsabilidade, né, para com o todo, para o funcionamento total da cidade. Então, quando a gente acaba comprando um imóvel que é irregular, a gente tem que entender que a cidade em si não estava preparada para receber, muitas vezes, aquela região ali em questão de drenagem, não estava preparada para ser ocupada, muitas vezes até, né, eu acho que isso já vai engatar para os próximos assuntos que a gente vai falar, né? Mas vai ocorrer ocupações em áreas que antes provavelmente não deveriam ser ocupadas, por serem áreas baixas, que quando chove, toda a água escoa para essas planícies de inundação, né? Que a gente chama bastante dentro da cidade. Que aqui, por exemplo, o Campeche é uma região que é considerada uma planície de inundação, né? O Rio Vermelho. Então, essas regiões que quando não tem essa preparação, quando não tem essa infraestrutura de drenagem, sim, vão sofrer muito com o problema dos alagamentos, né? E ocorre muito por conta disso, né? Por conta da ocupação irregular, que por ter ocorrido de forma irregular, não teve esse planejamento, não teve essa preparação da cidade para receber, né? Inclusive quando a gente está projetando um loteamento, aprovando, né, fazendo licenciamento do loteamento, a gente precisa, né, existe um documento que chama LAP, que é a licença ambiental prévia. Depois a gente tem, com o avanço dos projetos, a gente tem a LAI, que é a licença ambiental de implantação. E por último, a gente tem a LAU, que é a licença ambiental de operação, né? Para que aquele loteamento de fato possa ser liberado. Porque todas essas análises são feitas, né? Levando em consideração essas áreas, levando em consideração o histórico de chuvas, né? Porque existem profissionais que monitoram essa questão das chuvas. Então, tudo isso é muito importante quando a gente está falando de planejamento de cidade. E, obviamente, quando a gente está falando de áreas irregulares, isso não acontece. Só que algo que eu sempre trago para os nossos clientes e também nas nossas conversas a gente fala muito é sobre a cultura que a gente tem no nosso país de não fazer manutenção. Seja nas calhas das nossas casas, que muitas vezes começam a dar problema porque não tem manutenção, no esgoto da nossa casa, né, no tratamento de esgoto da nossa casa. E isso também acontece nos sistemas de drenagem das cidades. Eles precisam ter manutenção, né, Isa, para reduzir futuras sobrecargas e até colapsos, né? Com certeza, né? E a gente também a gente tem que pensar na realidade que a gente vive, que é que muitas vezes os resíduos sólidos da nossa cidade, né, o lixo das nossas casas, muitas vezes ele não tem a gestão adequada, né? Então, basta, né, um dia de chuva num horário que seria um horário de coleta de lixo, né? Que as pessoas colocam os lixos para fora em um local próximo da rua, né? Que esse lixo vai acabar sendo arrastado e vai acabar parando sempre no sistema de drenagem, né? E então é super importante a gente ter essa consciência, né, de que do nosso papel individual nesses problemas estruturais da cidade, né, nos problemas de drenagem e
de entender que é necessário sim fazer essas manutenções, porque a engenharia ela funciona até certo ponto, né, Fran? Ela faz o papel dela e não é porque foi executado que ele vai continuar funcionando para sempre, né? Tudo precisa de manutenção, né? As nossas edificações precisam de manutenção, então é super importante a gente não desconsiderar isso quando a gente olha para as chuvas, ainda mais aqui na cidade que a gente vive, que é uma cidade que cada vez tem ocorrido mais eventos de chuva com precipitação extrema, assim, né? Janela de tempo de chuva muito curto, com volume muito alto de chuva, então é super importante a gente se atentar até as pessoas que estão assistindo a live, né? É super importante que as pessoas estejam aqui construindo esse conhecimento junto com a gente, porque eu acho que esse conhecimento faz com que as pessoas reflitam sobre isso e daí se atentem para essas questões, né? A questão da gestão dos resíduos sólidos, a questão da limpeza dos seus sistemas de drenagem, a questão da impermeabilização do solo do seu próprio terreno, né? Porque eu acho sim que a cidade tem um papel muito importante em manter os sistemas de drenagem, mas eu acho que o planejamento urbano ele também começa muito dentro do lote, no individual, sabe? Então, eu acho que a gente pode ser parte das soluções dos nossos problemas das nossas cidades quando a gente olha para dentro do nosso lote. Isso é super importante. A gente fala muito aqui no escritório, dentre as nossas conversas, sobre o pertencimento à cidade, né? As pessoas precisam se sentir pertencentes às cidades, precisam sentir que eu sou dona da cidade. Assim como a Isa é dona da cidade, assim como todo mundo que aqui mora e aqui convive também é dono desse espaço. E a gente precisa zelar por isso. Mas, que nem a Isa falou, isso começa dentro do meu terreno, dentro da minha casa. E o quanto é importante isso que a Isa está trazendo da destinação correta dos resíduos sólidos, né? Que é o lixo. Florianópolis possui coleta seletiva, Florianópolis possui pontos onde você pode levar aquele lixo que você não sabe como destinar, né? Vou dar um exemplo meu. Esses dias a gente quebrou o fogão aqui de casa. E aí, poxa, eu não sabia o que fazer. Eu levei até a coleta lá, o local que recolhe. Lá eles me orientaram, ó, você pode deixar aqui, daqui a gente vai dar a destinação correta. Para que essas coisas não acabem indo para os nossos bueiros, para as redes de drenagem, para as beiras de rio, né? Porque senão, eventualmente, a gente vai estar caminhando na praia num dia de manhã, após uma semana de muita chuva, e a gente vai ver, sim, muito lixo na beira da praia, né? Afinal, a gente mora numa ilha, né? A gente mora no litoral de um estado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre a gestão dos nossos resíduos, né, sólidos. Tem o dia certinho na semana que você pode colocar os recicláveis, tem o dia que você pode colocar o lixo orgânico, né? Tem tudo isso está disponível. A gente pode, inclusive, compartilhar o link aqui de onde você consulta as coletas aqui pelo Instagram da Telos, para que isso não acabe indo para a nossa rede de esgoto, né? De esgoto não, de drenagem. O que acontece na minha rua, por exemplo, eu moro numa rua que não tem saída. Então, toda quinta-feira à noite, a gente coloca na esquina de casa todos aqueles papelão, caixas, né, embalagens que a gente gera em casa, porque a gente sabe que na sexta de manhã a coleta vai passar e vai levar aqueles resíduos. E esses dias, alguém colocou ali, junto com esses resíduos, colocou uma bicicleta. E aí, um vizinho da rua, né, que a gente tem muito aquele costume de grupos de rua, sinalizou no grupo: olha, não é local, né? Pega, leva até tal endereço, lá eles tratam, né? Se você não quer mais a bicicleta, leva lá. Lá eles vão dar a destinação correta. Mas esse caminhão que passa na sexta de manhã, ele não vai levar, né, a sua bicicleta, o seu sofá, o seu micro-ondas, né? Ele não vai levar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa se policiar na nossa casa e, eventualmente, também, às vezes, a gente precisa ensinar uma ou outra pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem ciência disso. Talvez não foi criado dessa forma, né? Não teve acesso a essa informação. Então, isso é muito importante.
Isa, tu trouxe um ponto na tua fala antes sobre as áreas naturais que começam a ser ocupadas, né? Muitas vezes é uma área de APP, ou então é uma área de ZIP. Não vou nem falar das unidades de conservação, mas mais essas áreas de APP assim que são ocupadas irregularmente e o pessoal não sabe que ela tem ali um grande papel, uma grande importância, né, no ecossistema da cidade. Sim, é muito importante a gente ter essa consciência, sabe? Que a gente mora numa ilha e que Florianópolis é uma cidade incrível de se morar, né? Eu acho que tanto eu quanto você, a gente gosta muito de morar aqui. Eu acho que uma das principais questões da gente gostar tanto de morar aqui é justamente a mudança natural que a gente tem aqui, né? De vegetação, de corpos d'água, então eu acho que é importante a gente ter essa consciência não só pelo lado positivo, mas pelas limitações que isso oferece para a nossa urbanização, né? Sim, é uma cidade que tem muitas áreas com limitações de ocupação, e essa questão que eu falei para você, né, das planícies de inundação, muitas vezes são áreas que não são nem impossíveis de serem ocupadas, né? Muitas vezes são áreas que pode sim ocorrer ocupação, só que essa ocupação ela tem que ser feita de uma maneira bem planejada, né? Justamente por ser áreas mais vulneráveis à ocorrência de alagamentos, por ser áreas que têm papéis importantes para manutenção dos ciclos naturais, né? Então, do ciclo hidrológico, por exemplo, né, os manguezais. A gente vive numa cidade que tem que a água é muito presente. Então, é muito importante que esses sistemas que tratam a nossa água, que cuidam da nossa água, né, que é o que acontece com os manguezais, que eles permaneçam presentes dentro da nossa cidade, tanto pelo benefício, né, natural do meio ambiente, mas também pelo nosso próprio benefício, né? É importante a gente sempre lembrar que a manutenção da qualidade da água também nos afeta, né, diretamente. E uma prova disso é a Lagoa da Conceição, as muitas das praias que estão tendo limitações de balneabilidade por conta disso. Então, isso afeta a nossa economia, afeta o nosso cotidiano, afeta o nosso tratamento de água. Então, é super importante entender o quanto a nossa ocupação dentro da cidade afeta também a nossa vida no cotidiano e que essas áreas de preservação, elas são ou de preservação total, ou também tem as APLs, né, que a gente fala muito, que ocorre dentro do escritório, a gente conversa bastante, que são as áreas de proteção limitada. É isso, né, Fran? Isso, tem as APLs que são áreas de proteção limitada de encosta, e tem as APL de planície, né, que são as APLP. Exatamente, que são áreas de preservação que pode ocorrer a ocupação, só que é uma ocupação mais restritiva, né? Justamente por ser uma área ambientalmente mais sensível. Então, é super importante a gente ter isso em consideração por conta do local onde a gente vive, né? Por ser uma cidade que é uma cidade já litorânea, por ser uma ilha que tem ciclos de água muito fechados, né? Então, a gente tem nascentes, a gente tem o local para onde a água deságua, que são os corpos d'água maiores, né? O oceano, e os rios, né? Então, a gente tem uma abundância de corpos hídricos dentro da cidade e é importante a gente ter consciência disso, porque isso nos leva a querer preservar essas áreas ambientalmente mais sensíveis, né? E falando dessas áreas naturais, né, Isa, a gente tem como, por exemplo, me vem à cabeça muitas cidades do Rio Grande do Sul, porque eu fiz muito projeto no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem áreas que as cidades foram ocupando margens de rios, né? E é importante a gente entender que o rio, ele precisa crescer e diminuir. Então, ele precisa ter espaço para encher quando o volume de chuva tá alto
e ele precisa também ter espaço para esvaziar nas épocas de seca. Então, se a gente vai ocupando, a Isa falou sobre isso lá no início, né? Sobre a supressão de vegetação nessas áreas que são importantes. Mas se a gente vai ocupando essas áreas, essas margens, a gente precisa entender que o rio ele vai crescer, né? Em algum momento. Claro que tem momentos que são muito fora da curva, fora dos históricos, né? Como aconteceu recentemente. Mas assim, mudanças climáticas estão acontecendo, né? O nosso planeta está mudando do ponto de vista ambiental. Então a gente precisa buscar essa conscientização de que existem áreas que não podem ser ocupadas. E com isso eu queria introduzir mais um ponto, que é a questão do crescimento desenfreado das cidades, né? Principalmente em áreas que não podem ser ocupadas. O licenciamento, a aprovação de projetos, ela, dependendo do tamanho do empreendimento, ela vai ficando mais complexa. Como eu citei antes para vocês, a gente tem várias documentações que compõem o licenciamento ambiental. A gente tem estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, todos esses estudos, eles direcionam para de que forma você pode ocupar essa área. E áreas que são ambientalmente sensíveis não são só aquelas áreas que você imagina, o rio. Não, tem toda uma área ali no entorno dele que é ambientalmente sensível e que precisa se tomar cuidado, que não se pode ocupar. Então, o crescimento desregulado e desenfreado das cidades, sem ter o planejamento e as aprovações adequadas, é um problema, né, Isa? Com certeza, né, Fran? E assim, aqui em Florianópolis a gente ouve muito, né, essa dificuldade do pessoal, das pessoas de entenderem essas limitações muito grandes. Eu acho que o papel da prefeitura, apesar das dificuldades de aprovação, é muito importante de ter essas restrições, porque assim, eles estão fazendo o papel de proteger justamente a nossa vida também, sabe, de modo geral, porque a preservação dessas áreas ambientalmente sensíveis também afeta, como a gente já conversou antes, afeta a dinâmica da cidade, afeta a mobilidade, afeta a ocorrência dos alagamentos, afeta a qualidade da água. Então, de certa maneira, apesar de a gente muitas vezes achar que essas restrições elas são só para proteger o meio ambiente, não, elas servem para nos proteger também, né? Para proteger a nossa cidade, para fazer com que as nossas cidades cresçam de maneira responsável e de maneira resiliente, né? Para que a gente consiga atravessar esses momentos que são esses momentos que estão ocorrendo com mais frequência, né? Desses eventos mais extremos, de chuvas muito intensas, e é importante que a nossa cidade esteja preparada para isso, assim, né? Porque a tendência é que continue assim, então, quanto antes a gente conseguir entender isso e começar a preparar a nossa cidade para receber esses volumes de chuva muito intensas, e de ocorrência, né? Frequência de ocorrência, não só do volume da chuva, a frequência da ocorrência, mais fácil vai ser para a gente contornar esses momentos, né? E tem algo que está muito interligado, que é assim, a saúde pública está muito interligada também a esses episódios de grandes alagamentos, né? Porque uma vez que acontecem essas inundações, esses alagamentos muito grandes, tudo se mistura, né? Então a água se mistura, o lixo se mistura, o esgoto se mistura, e isso sim pode prejudicar, pode desencadear doenças e se tornar um problema de saúde pública, né? Então são muitas camadas, né? Nós somos um ecossistema. Mesmo vivendo na cidade, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu moro na cidade. Cidade também é natureza, só que é uma natureza que a gente está interferindo, que a gente está mudando. Então a gente precisa interferir primeiro o menos possível, né? Para diminuir os nossos impactos e da melhor forma possível. Então, assim, não é só a chuva que causa os alagamentos, mas a forma como a gente constrói no nosso lote e também a nossa cidade, isso afeta. E a água, ela vai sempre procurar um caminho. Ela vai sempre achar uma forma de escoar. Então, Isa, para ir encaminhando a nossa live para o final, eu queria que a gente trocasse um pouco sobre quais soluções a gente pode adotar
né? A nível lote, porque daí isso você pode fazer na sua casa, e também a nível cidade, quando a gente está falando de requalificação urbana, né? E também de novas áreas, de novos projetos. Eu acho que falando do lote, em primeira instância, né, tem aquela questão que a gente já comentou anteriormente, né, que é principalmente a redução da impermeabilização do solo. E no caso, se não puder ocorrer essa redução da impermeabilização do solo, então que a coleta das águas que você faz, a coleta da água da chuva, se você puder construir dentro do seu terreno um sumidouro, um jardim de chuva, um sistema específico justamente para infiltrar, para fazer a gestão da água do seu lote, de quando chove, da água que é coletada dentro do seu lote, até reuso da água da chuva, né? Então, uma maneira de você conseguir fechar o ciclo da água dentro do seu próprio lote sem destinar ele para drenagem pública, isso já auxilia muito a cidade, de modo geral, assim. Inclusive, a Prefeitura de Florianópolis, ela oferece incentivos de sustentabilidade para as edificações que fazem essa manutenção, que oferecem soluções para drenagem urbana. Então, você vai acabar recebendo alguma contrapartida para sua edificação se você atender e ajudar a cidade como um todo fazendo essas soluções dentro do seu lote. E falando de cidade, né, a gente, que nem eu vou voltar agora lá para o início, né? Quando a gente fala de manutenção do ciclo hidrológico, né? Então é muito importante que a gente faça o planejamento da cidade levando em consideração o ciclo da água e tentando respeitar ao máximo ele. Então, por mais que a engenharia hoje tenha desenvolvido sistemas de drenagem que são extremamente eficientes, soluções cinza, né, que a gente chama, né, que são canalizações, redes de drenagem feitas com tubulação e tal, é muito importante a gente tentar reduzir essas implementações de infraestrutura cinza e tentar optar muitas vezes por manter o ciclo hidrológico da água, né? Então, manter os nossos rios da maneira como eles existem, respeitar as encostas dos rios, ter áreas verdes dentro da cidade, não só parques, mas canteiros. Quando você for fazer a calçada da sua rua, tentar priorizar, ter um jardim de chuva, que a gente chama, né? Que seria essa área não permeabilizada na calçada, assim, para que pelo menos uma parte da água da chuva possa ser absorvida pelo solo, sabe? Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de ter atitudes dentro do nosso lote, dentro da nossa calçada, né? Que hoje aqui no Brasil a gente é responsabilidade do proprietário do lote também, para ajudar a cidade como um todo e também, né, fazer pressão para que as políticas públicas sejam voltadas para a manutenção dos corpos hídricos urbanos, da preservação das áreas verdes, que são áreas que têm um papel fundamental nessa gestão da água urbana, né? Da chuva, da infiltração. Então, mais do que só cobrar, né, que seja feita a canalização da água da chuva na sua rua, busque também saber para onde essa água vai e como que ela vai ser tratada depois disso, sabe? É o que a gente sempre fala aqui nas nossas lives, nos nossos conteúdos, né? Nós somos responsáveis também, né? A cidade é um ato coletivo. Então, se cada um de nós puder fazer a nossa parte, cuidar da sua água, né? Da chuva dentro do seu lote, cuidar onde está indo o seu resíduo sólido para que ele não pare nessas canalizações e não gere obstrução, fazer a manutenção adequada do que você tem na sua casa, né? Isso já vai estar ajudando, você já vai estar fazendo a sua parte. Claro que regularizar áreas da cidade que são irregulares, regularizar a sua edificação, isso já está contribuindo para isso, né? É um primeiro passo. Aqui na Telos a gente costuma muito auxiliar os nossos clientes, né? Em de que forma eles podem modificar ali, fazer as modificações necessárias nos lotes e nas edificações. E isso nos deixa muito feliz, né, Isa? Essas
Semana passada, a gente teve um ABITSE, né, emitido, um ABITSE sanitário, e nós comemoramos muito, né, porque foi um esgoto, as obras já tinham terminado no cliente, então foi um tratamento de esgoto que a gente recebeu inadequado e devolveu para a cidade junto com o cliente, né, de forma adequada. Então, assim, aos poucos a gente vai contribuindo para a gente melhorar os nossos bairros, as nossas cidades, né, e de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando também o nosso planeta. As mudanças climáticas estão aí, a gente precisa lidar com elas agora, frear as mudanças climáticas, isso é muito importante, e a gente consegue fazer isso na nossa cidade, começando dentro do nosso lote. Falando em conteúdos que a gente traz, eu queria lembrar vocês que nós não estamos só aqui no Instagram, mas essa live, por exemplo, ela vai ficar gravada aqui no nosso perfil do Instagram, ela também vai para o YouTube, então tem a live completa lá e tem também os shorts. Ela também está disponível no Spotify, então se você é como eu e a Isa, que adora dirigir, você pode escutar as nossas lives enquanto dirige. E também tem muito conteúdo disponível no nosso blog, que você consegue acessar pelo nosso site, telosurbanismo.com.br, e também tem conteúdo no nosso LinkedIn. Então tem informação espalhado em todas as mídias sociais. Estamos também no TikTok, que eu esqueci de falar. Então, é fácil de achar o nosso conteúdo. Você pode digitar a sua dúvida e digitar Telos Urbanismo para ver se a gente já falou sobre isso. Se a gente não falou ainda, entra aqui no nosso pede, diz que você precisa da informação, que vai ser um prazer a gente estudar e trazer mais para vocês. Isa, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Queria te convidar para vir cada vez mais para as nossas lives de quinta-feira. Pode vir falar sobre o que tu quiser, tu sabe que tu tá em casa. A Isa tem muita voz dentro da Telos, a gente gosta muito, admira muito a profissional que ela é e tem muito orgulho dela trabalhar com a gente, né? Ela trabalhar na Telos. Estamos muito orgulhosos também do mestrado dela. Então, Isa, sempre que tu quiser, as portas aqui da nossa live estão abertas para ti. Eu que agradeço, né, o convite. É muito bom a gente ser reconhecido dentro do nosso trabalho, né, pelo nosso conhecimento. Eu acho que a gente sempre conversa muito sobre isso, né, que do papel do arquiteto dentro da nossa sociedade. Estar aqui fazendo essa live, eu acho que é muito parte desse papel que a gente conversa muito sobre a gente ter essa informação, a gente ter esse conhecimento e a gente poder dividir com as pessoas esse conhecimento e construir junto, né? Porque muitas vezes os nossos clientes não têm acesso a essas informações que a gente tem, porque a gente estuda e a gente tem interesse nessa área. Então é importante que a gente consiga tornar isso acessível, né, para essas pessoas, porque de modo geral a gente vai estar ajudando a nossa sociedade a construir esse conhecimento que é super importante para a gente nos momentos que a gente está vivendo agora. De modo geral, eu agradeço novamente, né, quem assistiu a live, quem pelo convite, e eu tô super animada. Eu adorei participar, adorei conversar, e quando você quiser, pode me chamar, que eu com certeza vou ter o maior prazer de vir aqui conversar com você, né? Que a gente já gosta de fazer isso, mas dividir com as pessoas também é sempre bom. Obrigada, Isa. Com certeza teremos outras lives que a gente vai trazer a Isa aqui para falar, para trazer os assuntos. E ficamos aí, né, acompanhando o mestrado da Isa, essa pesquisa linda que ela está fazendo, que eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito legal para a nossa cidade. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Até a próxima live na quinta-feira que vem. Não anotei aqui o assunto da próxima live, mas vou deixar no próximo Stories para você já se preparar para o assunto da semana que vem. Muito obrigada mais uma vez. Um excelente descanso para todo mundo, uma boa semana e até a próxima quinta-feira.